Olá pessoal, vamos dar início aí ao nosso terceiro vídeo falando aí das funções do Excel, ok? E hoje nós vamos falar de mais algumas funções aí para poder fazermos uma revisão em cima dessas principais funções do Excel que são cobradas em concurso, ok? Vamos dar início aí pessoal às funções do aplicativo Excel, o nosso terceiro vídeo, né? Dando continuidade aí às nossas aulas, nosso terceiro vídeo falando das funções, ok? Então, só para relembrar aí a vocês, tá? As funções do Excel, elas são cálculos predefinidos, né? Que possuem nome específico, não pode esquecer disso, e elas podem ou não ter argumento. Então, dá uma olhadinha na tela para você não esquecer desse detalhe, tá? Função são cálculos predefinidos que elas possuem nomes, tá? E podem ou não ter argumentos, beleza? De olho na tela, vamos relembrar a sintaxe das funções, ok? A sintaxe das funções. Então, veja, ela vai possuir um nome, tá? Pode ou não ter argumentos, ok? Então, ela vai vir, você vai colocar igual o nome da função, dentro do parêntese o argumento, que se ela tiver argumento, você vai colocá-lo, se caso não tenha, você vai abrir o parênteses e fechar o parênteses. Então, lembrando que a sintaxe da função ela é muito importante. Então, não esqueça disso, de olho na telinha aí. Outro detalhe, para a gente relembrar, o sinal que separa argumentos é o ponto e vírgula, não é o dois pontos, tá? Dois pontos ele agrupa, é o ponto e vírgula que separa argumentos, beleza? E hoje nós vamos começar falando da função, uma função conhecida pelo nome de moda. Então veja na nossa telinha aí, temos a função moda. Essa função moda, pessoal, ela é uma função estatística, ok? Então tem que lembrar desse detalhe, função estatística, porém, você não vai escrever o termo moda, você vai escrever modo. Então, segundo detalhe dessa função é que você vai escrever dentro do Excel a função como modo, não é moda. Então, qual é o nome da função? Moda. Mas nós vamos escrever no aplicativo Excel modo. Aí você pergunta, mas Delcio, o que essa função faz? A função moda, ela simplesmente vai dar como resultado aquele valor que estiver mais repetido dentro de um conjunto de valores. Então, se você tem um conjunto de valores, você vai observar aquele valor que tiver mais em evidência, ou seja, mais repetido, beleza? Então, olhando na nossa telinha aí, veja, o nome da função é moda, mas se escreve modo. O que essa função faz? Ela dá como resultado o valor que tiver mais em evidência, ou seja, aquele valor que tiver um número maior de repetição. Tranquilo? Então, olhando na nossa telinha aí, perfeito? Você vai observar que sempre vai escrever igual, modo, tá? Colocar os valores com o símbolo de dois pontos, né? Que é representando aí o conjunto. E o resultado dessa função vai ser sempre aquele valor que tiver mais em evidência. Então, de olho na tela. Eu coloquei um exemplo para você aí, observando na telinha, tá? Eu coloquei os valores 4, 2, 3 e o 2. E escrevi a função moda. Então, notem, igual, modo. Dentro do parênteses, eu coloquei um intervalo, A1 até o D1, que são todos esses valores aí, esses 4 valores. Perceba, qual é o valor que está mais em evidência? O valor que está mais repetido é o valor 2. Portanto, observando na nossa telinha aí, o resultado da função é 2, porque o 2, ele se repetiu um número maior de vezes. Portanto, essa é a resposta da função moda, ok? Mas lembrando mais uma vez, se escreve modo. Beleza, pessoal? Agora você deve perguntar, mas Delcio, e se o meu conjunto de valores, ele tiver mais de um valor repetido? Vamos de novo voltando na tela. Olha na telinha. O exemplo agora. Agora no segundo exemplo, eu coloquei para vocês mais valores. Nós temos ao todo aí 8 valores, certo? Sendo que nesses valores, nós temos 2 deles que se repetem por igual. O valor 2,
observe que ele está repetido duas vezes. O valor 3 também repetido duas vezes. Aí você pergunta, e agora? Qual é o resultado da função moda? Né? Pessoal, quando isso ocorrer, se o conjunto de valores tiver dois valores com a mesma quantidade de repetição, beleza? O resultado da função moda vai ser aquele valor menor. Então, quem é que está repetido aí? Não é o 2 e o 3? O 2 repete duas vezes e o 3 repete duas vezes. Perfeito? Nesse caso, qual vai ser a nossa resposta? O menor dos dois. Quem é o menor? É o 3 ou é o 2? É o 2. Portanto, observando a resposta aí da questão, a resposta é o 2. Então, o 2 é a nossa resposta, porque ele é menor que o 3. Então, de novo, se você se depara com a função moda numa questão de prova, tá? E no conjunto de valores você encontra dois valores com a mesma quantidade de repetição, qual é a nossa resposta? É aquele menor, tá? Aquele que vai ter um número de repetição igual a um outro valor, mas você vai perceber qual dos dois é o menor, o valor 2. Então lembra desse exemplo, tá? Vou voltar aqui a nossa telinha mais uma vez, tá? Perceba, nesse conjunto de valores eu tenho 8 valores, perfeito? 8. Somente o 2 e o 3 estão repetidos. Os demais não estão se repetindo. Então, notem, o 2 está repetido duas vezes, o 3 está repetido duas vezes. Mas entre o 2 e o 3, qual que é o menor? É o 2. Por isso, ele é a resposta. Beleza? Então, olha aí na nossa telinha. Tranquilo? Aí você deve estar pensando, beleza, Delson, eu entendi. Eu entendi que a função moda, ela vai exibir como resposta aquele valor que tiver um número maior de repetição. Quando tiver dois valores repetidos com a mesma quantidade, você vai sempre exibir a resposta da função moda, aquele menor, tá? Aí na sua cabeça deve estar surgindo mais uma dúvida. Delson, e se o conjunto de valores não tiver nenhum valor repetido? E agora? O que a função moda vai exibir como resposta? Então, de olho na tela. Nosso próximo exemplo da função moda. Notem que eu, novamente, olhando na telinha, nós temos 8 valores. Nenhum desses valores estão repetidos, tá? Então, eu tenho o valor 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Nenhum desses valores estão repetidos. E eu escrevi a função modo aí, tá? Então, no intervalo de A1 até o D2, nenhum desses valores estão repetidos. E agora, o que nós vamos ter como resposta? Perfeito? Nesse caso, a nossa resposta vai ser uma mensagem de erro. Olha aí a resposta na telinha, tá? Uma mensagem de erro dizendo: não há nenhum valor disponível, ou seja, não existe nenhum valor em evidência, ou não existe nenhum valor repetido mais de uma vez. Então, nesse caso, a função moda, ela exibe essa mensagem de erro para você. Esse hashtag N/D significa valor não disponível. Não existe nenhum valor com um número maior de repetição. Todos aí têm o mesmo número de repetição, que é uma vez só. Perfeito? Portanto, ela exibe essa resposta. Então, pessoal, coloquei aí para vocês as possibilidades da função moda, tá? Aparecer numa questão de prova. Então, refaça esses exemplos, treine para você não cair numa pegadinha, numa armadilha de uma questão de concurso, ok? Então, mais uma vez, função moda, ela exibe o valor que estiver na moda. Se você, por alguma razão, esquecer dessa função, lembra disso. Quando a gente tem algo na moda, normalmente a gente vê ele repetido várias vezes, né? Então, lembra disso. O valor que está na moda é aquele que se repete mais de uma vez, ok? Então, ele é a nossa resposta. Se você tem um conjunto de valores que não há nenhum valor na moda, então você vai ter uma mensagem de erro dizendo que não há um valor disponível. Então, coloquei aí as 3 possibilidades da função moda cair numa questão de prova. Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima função. De olho na nossa tela mais uma vez.
Agora nós vamos aprender a função mod. Então, de olho na telinha. A função mod, ela é uma função matemática e trigonométrica. Um detalhe, pessoal, que eu quero que vocês observem, tá? Em relação a essas funções, lembrando sempre que nós vimos a função moda, que é uma função estatística. E a função mod, ela já é uma função matemática e trigonométrica. Na tela aí, eu destaquei para você em vermelho, tá? Conforme você está observando. Está destacado em vermelho o que é a função mod. Ela é uma função matemática e estatística, ok? O que essa função faz? Ela vai exibir o resto de uma divisão. Então, a função mod, ela exibe sempre como resposta o resto de uma divisão. Então, você vai lembrar disso. Observe o destaque aí na telinha que está de verde. Então, ela vai exibir o resto de uma divisão, tá certo? Terceiro passo. Qual é a sintaxe dessa função? Pessoal, a sintaxe se escreve mod e mod mesmo, tá? Não tem nenhuma pegadinha aí, não. É mod mesmo. Só que nessa função nós não usamos o símbolo de dois pontos. Aqui é ponto e vírgula. Então, uma dica que eu já deixo para você em relação à função mod é que se você olhar numa questão de prova e enxergar essa função com dois pontos, nem perca tempo. Você já sabe que ela está errada. Por quê? É ponto e vírgula. Você vai separar os valores por ponto e vírgula e não dois pontos. Ok? Então, conforme está na sua telinha aí, observe que eu coloquei o detalhe aí do ponto e vírgula. Não é dois pontos. Tá certo? Então, função mod exibe o resto de uma divisão. De olho na tela, vamos ver o exemplo que eu coloquei para vocês. Então, qual foi o exemplo que eu coloquei aí? Eu coloquei igual mod de A1 e B1. Perceba que o valor de A1 é 28 e o valor de B1 é 5. Então, o que você vai fazer? Olha aqui no quadro, olha no quadro. Você vai pegar, olhando aqui no quadro, você vai pegar o mod, né? O mod de quem? De A1, né? Ponto e vírgula, de A1, ponto e vírgula, B1. Só que, o que você vai fazer na prova? O A1, conforme a nossa tela, na telinha, no exemplo que eu coloquei, ele vale 28. E o B1, ele vale 5, tá? Então, B1 vale 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 28 e vou dividir por 5. Perceba que 28 dividido por 5, ele vai dar 5, certo? Porque 5 vezes 5 é 25. Trocamos o sinal, vamos realizar essa subtração, né? 8 menos o 5 vai dar 3. Então, 2 menos 2 dá 0, não precisa colocar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse 3. Esse 3, pessoal, ele é chamado de resto. É o resto da divisão. Então, é ele que vai ser a nossa resposta da função mod. Você não vai precisar mais continuar a divisão aqui. Você vai parar aqui. Então, essa função, ela vai exibir esse resultado, 3. Então, 3 é a minha resposta. Ficou claro? Então, vou colocar mais um exemplo aqui, né? Só para a gente não ter dúvida. Se eu tenho o mod aqui de 9, ponto e vírgula, e tenho 4 aqui, ó. Bem tranquilo aqui. 9 dividido por 4. Então, vou pegar o 9, vou dividi-lo pelo 4, certo? Perceba que você consegue fazer isso de cabeça. 9 por 4, você vai colocar aqui 2, né? 2 vezes 4 dá 8, menos 9 menos 8 dá 1. Esse 1 é o meu resto da divisão. Então, ele é a resposta da função mod. Ficou claro, pessoal? Então, nota esses dois exemplos. Esse exemplo está na telinha, você vai acompanhar direto na telinha. E esse aqui eu coloquei mais um para você, para não ter dúvida sobre a função mod. Então, mod é uma função que exibe o resto da divisão. Beleza? De olho na tela mais uma vez, vamos voltar para a nossa telinha. Então, conforme aí o exemplo que eu citei, ó, na telinha, você tem uma resposta 3, né? Então, 3 é a resposta da função mod. Então, uma função muito interessante também que aparece aí bastante nas questões de prova. Beleza, pessoal? Vamos então para mais uma função.
Nossa próxima função, de olho na tela, é a função máximo. O que essa função faz? A função máximo ela é uma função estatística usada para exibir o maior valor dentro de um conjunto de valores. Então, se você tem um conjunto de valores, você simplesmente vai observar qual deles é o maior, tá? Então, ele vai ser a resposta da função máximo. Então, função máximo exibe quem? O maior. Eu quero que você grave bem essa palavra, ó, o maior. Função máximo, ela exibe como resposta o maior valor do conjunto de valores. A sintaxe dela pode sim ser agora com 2 pontos e com ponto e vírgula, não tem problema, conforme você está observando aí na telinha, tá certo? Vamos lá ao exemplo, então, da função máximo. Coloquei um exemplo aí para você na telinha. Inseri os valores, vários valores aí, né? Nós temos ao todo 9 valores e eles variam de 12 até 19. E eu escrevi a função máxima, tá? Máximo de quem? De A1 a C3, que é esse conjunto que você está vendo aí, tá? Perceba o seguinte, ó, dentre esses conjuntos de valores, qual deles é o maior? É o maior. Perceba que no exemplo aí, o maior é o 19. Então, vamos para a resposta. Resposta 19. O maior de todos esses valores aí é o 19. Beleza, pessoal? Não tem segredo essa função, tá? Então, uma função bem simples, tá certo? Mas também é cobrada em questões de prova. Então, se lá na prova você se depara com a função máximo, lembra, ela exibe o maior valor do conjunto, tá? Ao contrário do máximo, nós temos o mínimo também, aí na nossa telinha, observando aí o mínimo, tá? A função mínimo, ela vai exibir o menor. Então, ela é uma função estatística que exibe o menor valor do conjunto. Então, se eu tenho um conjunto de valores, qual deles vai ser o menor? O menor. Eu vou observar esse valor, e ele vai ser a minha resposta. Então, o mínimo exibe o menor. A função máximo exibe o maior. Beleza? A sintaxe da função mínimo, idêntico à função máximo, pode ser com 2 pontos e ponto e vírgula sem nenhum problema. Tá? Então, vamos lá para o exemplo da função mínimo aí na telinha. Então, perceba aí que o conjunto de valores, nós temos vários valores aí, né? E eu escrevi a função mínimo, igual mínimo de A1 a C3, envolvendo esses 9 valores, certo? Dentre esses 9 valores que variam de 10 a 19, qual que é o menor deles? Perceba aí que o menor é o valor 10. Portanto, se nós formos para a resposta, você vai perceber que a resposta é o 10. Dentre todos esses 9 valores, o menor é o 10. Então, o 10 é a resposta. Beleza? Não tem segredo também a função mínima. Beleza? Então, pessoal, volta para mim. Se lá na prova, a banca diz assim para você, ó, qual das funções abaixo exibe o maior valor? Você já sabe, função máxima. Se ela disser qual das funções abaixo exibe o menor valor? Função mínimo. Ok? Vamos para a nossa telinha. Então, tá aí a dica na telinha, né? Qual é a função que exibe o maior ou menor? Função máxima ou mínimo. Tá certo? Então, fica ligado aí. Nossa próxima função agora, olhando na telinha mais uma vez, é a função maior. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. A função maior, ela é um pouco diferente. Existe esta função. Pessoal, a função máxima que nós vimos agora há pouco, ela exibe o maior valor. Já a função maior, o que essa função faz? Existe essa função? Sim. Aqui você tem que observar alguns detalhes. A função maior, de olho na tela, é uma função estatística também, tá? Que ela vai exibir o maior valor que a gente chama de késimo dentro de um conjunto de valores ou um conjunto de dados, tá? Esse valor, portanto, ele pode ser o primeiro valor, ele pode ser o segundo valor ou ele pode ser o terceiro valor, tá? Então, a função maior, ela não é igual à função máxima. Quero deixar claro isso. Ela é diferente. Ela pode se tornar igual à função máxima, mas ela não é igual.
Então, ela pode exibir o primeiro maior valor de um conjunto, ela pode exibir o segundo maior valor de um conjunto de valores, ou um terceiro maior valor, vai depender de como você está usando a função. Observe outro detalhe, a sintaxe da função maior, observando aí na telinha lá embaixo, ela tem que ser escrita exatamente como está no exemplo aí. Veja, eu coloquei, ó, igual maior de x, dois pontos, y, ponto e vírgula, k. Esse x, dois pontos, y, é a nossa matriz, é o conjunto de valores, certo? Esse k é o nosso valor chamado de késimo. Esse k é ele que você vai usar como primeiro, como segundo ou terceiro valor. Então, o valor que tiver no lugar desse k, a gente sempre vai se referir a ele como sendo o primeiro, segundo, terceiro maior valor. Beleza? Então, esta função, ela vai exibir, ela pode exibir o primeiro maior valor de um conjunto, ela pode exibir o segundo maior valor de um conjunto, ou ela pode exibir o terceiro, o quarto e assim por diante. Maior valor dentro de um conjunto de valores. Então, de olho na tela, vamos ver o exemplo aí para você. Então, notem que esse exemplo é o mesmo que eu coloquei lá na função máxima. São os mesmos valores, certo? Só que agora eu estou trabalhando com a função maior. Então, notem, eu escrevi a função igual maior, tá? De A1, dois pontos a C3. De A1, dois pontos a C3. Eu coloquei no lugar do valor K, eu coloquei o 3 aí, ó. Então, o que essa função vai fazer? Dentro desse conjunto, ela vai procurar o terceiro maior valor. Então, esse 3, ele está indicando que a função maior, dentro do conjunto, vai procurar o terceiro maior valor. Então, vamos lá. Observando aí o exemplo, ó, quem é o primeiro maior valor desse conjunto, pessoal? Analisa aí. Não é o 19? É o 19. Quem é o segundo maior valor desse conjunto? É o 18. É o valor 18. Quem é o terceiro maior valor desse conjunto? É o 17. Perceberam? Então, a resposta aí, você poderia pensar, poxa, então é o 17, já que a função maior está querendo o terceiro maior desse conjunto. O primeiro maior é o 19, o segundo maior é o 18, o terceiro maior seria o 17. Exatamente. Só que cuidado, pessoal. Quero te dizer uma coisa. A função maior, se dentro do conjunto tiver algum valor em repetição, você deve contá-lo com ele. Esse valor, ele entra na contagem. Portanto, nossa resposta não vai ser o 17. Por quê? Porque eu tenho o valor 18 repetido duas vezes. Então, vamos de novo. A função está querendo o terceiro maior valor. O primeiro maior é o 19. O segundo maior valor é o 18. Só que o 18 está repetido nesse conjunto. Então, o terceiro maior valor é o 18 novamente. Perceberam? Então, vou localizar eles para você, só para você não se perder. Perceba que o 19 está em C1, é o primeiro maior valor. Nós temos o segundo maior valor, 18, que está em C2. Mas eu tenho também um terceiro maior valor, que é o 18 novamente, que está lá no A2. Portanto, olhando a resposta, vamos observar a tela aí, a resposta é 18 e não 19. Desculpe, e não 17, tá? Conforme você poderia imaginar. Então, não caia nessa armadilha, tá? A função maior, ela está querendo o terceiro maior valor. E o terceiro maior valor desse conjunto aí é o 18. Então, primeiro maior valor, conforme eu destaquei aí na corzinha verde, ó, 19. Segundo maior valor, 18. Terceiro maior valor, 18 de novo. Por isso, ele é a resposta. Tá certo? Então, 18, de olho na tela aí, perceba que ele é o nosso terceiro maior valor desse conjunto. Pessoal, volta aqui para mim. Entenderam aí a função maior? Perceberam que ela é um pouquinho mais complicadinha do que a função máxima? Então, eu digo para você, ó, que nas questões de prova, em vez da banca colocar a função máxima,
ela vai colocar quem? Função maior, porque te dá mais trabalho e tem esses detalhes aí que não tem na função máximo. Tranquilo? Muito bem. Volta para a tela. Vimos a função maior, vamos então para a menor, que é o inverso. É o inverso. É o inverso da função, no caso aí da função maior, beleza? Então, de novo, função menor, ela vai procurar um menor valor. Pode ser o primeiro menor, pode ser o segundo menor, pode ser o terceiro menor ou o quarto menor valor, tá certo? De olho no nosso exemplo na tela, perceba aí, eu escrevi igual menor de A1 a C3. O conjunto é o mesmo, né? E eu quero novamente o terceiro menor dentro desse conjunto. Pessoal, perceba que o primeiro menor valor, olhando aí na telinha, é o 10. Segundo menor valor, quem é? É o 12. O terceiro menor valor é quem? É o 12 de novo. Não esqueça que a função menor, ela é o inverso da maior. Ela conta também com valores repetidos. Então, olhando o exemplo, ó, então nosso menor valor aí, né? Primeiro menor é o 10, tá? Olhando aí na telinha é o 10. Segundo menor valor é o 12. Terceiro menor valor é o 12 novamente. Perfeito? Por isso o 12 é a resposta. Tá certo? Então, olha aqui. Volta na telinha aí. E eu coloquei igual menor de A1 a C3, ponto e vírgula 3. Significa que ela está querendo o terceiro menor valor. Mas você não pode esquecer que ela conta com valores repetidos. Perceba aí que se nós não tivéssemos que contar com os valores que se repetem, o primeiro menor seria o 10. Segundo menor seria o 12. O terceiro menor seria o 13. E com certeza tem uma resposta dessa na tua prova. Mas, pessoal, lembra, função maior e menor contam com valores que se repetem dentro do conjunto. Tudo bem? Então, volta aí na nossa telinha, observando aí o exemplo que eu coloquei para você repetir, para você treinar essas duas funções. São umas funções bastante cobradas aí nas questões de prova. Tá ok? Muito bem. Agora vai uma dica para você. Olha na tela, vai uma dica, tá? Qual é a dica? A dica é a seguinte: muitas das vezes as bancas, elas não querem apenas a resposta, um valor, mas eles podem pedir como resposta uma função. E aí você deve estar se perguntando, mas Delson, como é que eu vou saber que a questão está falando da função maior ou da função máxima? Ou da função menor ou do mínimo? A dica é a seguinte: quando a banca falar qual é a função que procura o maior, veja bem, o maior, resposta é o máximo, que nós vimos lá no slide anterior, na tela anterior. Quando a função disser, quando a questão disser qual é a função que procura o terceiro maior, o segundo maior, o quarto maior, sempre que vier essas palavras, segundo, terceiro, quarto, maior valor, aí você tem como resposta a função maior ou a função menor. Se ele pedir, eu quero que você marque a alternativa que tenha uma função que procura o terceiro menor valor. Ó, terceiro menor, função menor. Mas se a banca disser qual é a função que procura o maior ou o menor valor, qual é a função que procura o menor valor? O menor. Se ele falar o menor, resposta função mínimo, tá? Então, sempre que falar segundo, terceiro e quarto, resposta função maior e menor. Se ele falar o maior, o menor, função mínimo e máximo. Beleza, pessoal?